Olá, boa noite. Eu tinha sem querer iniciado no meu perfil pessoal depois que eu vi que tava lá, gente. Por isso que deu esse probleminha aí no início. Só esperando o Dr. Jamilson chegar. Ele vai estar no Instagram da subseção pra gente poder iniciar. Já te aceitei, Jamilson. Só esperando aqui a conexão reconhecer. Aí, Pronto, boa noite. agora foi, gente. É isso aí. Boa noite, gente. Hoje a nossa conversa aqui, né, Jamilson, é uma questão muito prática, assim, das dúvidas que os colegas estão tendo no dia a dia, às vezes alguma coisa que está acontecendo. A gente sabe que esse período de pandemia aí mudou muita coisa e a advocacia criminal também sentiu muito as mudanças, né? Então, quem tiver dúvida, pode mandar aqui, que na medida do possível a gente vai tentar responder todo mundo, tirar as dúvidas de todo mundo. Desde já, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Jamilson, que além de ser uma referência na área criminal, também é uma referência na área de prerrogativas. Então, tê-lo aqui conosco hoje é um engrandecimento profissional muito, muito significativo. A CAIC agradece de verdade a sua presença hoje. Agradeço a subseção, a vocês que estão assistindo. E vou passar a palavra para o doutor Jamilson. Doutor, fica à vontade. Boa noite, doutor Damaris. Boa noite a todos que estão acompanhando. É, Hoje a gente vai buscar falar um pouco da prática da militância nos últimos 30 dias, aí, né, praticamente. As dificuldades enfrentadas pelo advogado na esfera criminal e tentar mostrar o que a gente veio fazendo para sanar um pouco essas dificuldades. Eu creio que essa semana fluiu bem, essa semana a gente conseguiu bastante coisa, mas mesmo assim a gente esbarra em muitas dificuldades, até mesmo não por má vontade do servidor, porque o servidor não quer fazer, porque é dúvida também, então todo mundo está com dúvida, né? Tanto por nossa parte quanto por parte do servidor. Damaris, eu posso ir falando, conforme a gente tinha combinado, e você intervém, ou se você quiser, a gente vai Pode ficar à fazendo ponto a vontade. ponto, então, tá. Eu acho que a gente podia começar com a pergunta que veio do doutor Pedro, e também eu recebi na caixinha de perguntas, que é com relação aos atendimentos aos advogados nos presídios. O advogado entrar no presídio, seria isso? Isso, Para sem algo poder tá atender tendo. os seus clientes. Isso. Então, não existe, a princípio, nenhuma restrição, né? Os advogados têm acesso normal. Eu só peguei um papel e caneta aqui, porque eu gosto de ir anotando que eu vou É, falando, que assim eu consigo dar continuidade isso no aí. raciocínio. Por parte da Sejus, nem por parte do Judiciário, né? Não existe nenhuma restrição. O que existe é uma tratativa da própria OAB com a Sejus para a gente tentar instituir também um atendimento por videoconferência. Seria mais uma forma de atendimento. Isso está sendo tratado muito delicadamente, por quê? Porque não pode virar uma regra, seria mais uma opção de atendimento, né? Então, Sim. conforme isso for regulamentado, a Sejus pode querer colocar a restrição de atendimento físico, né? E aí vai dificultar um pouco o atendimento do advogado, porque dado o momento, o advogado precisa se valer exatamente da prerrogativa do sigilo profissional e ter o contato com o seu cliente. Algumas unidades estão exigindo, porque eu vi muito essa discussão no grupo de criminalistas, algumas unidades estão exigindo o uso da máscara, igual ontem eu Sim. fui em Xuri, então PVV1 e PVV2 exigiram colocar a máscara, e outras unidades não, está optativo. Mas não encontrei restrição ao uso de máscara e álcool em gel. Tanto que eu entrei com álcool gel em spray, Sim. borrifei nos telefones que eu utilizei e papel toalha, e entrei de máscara.
Uhum. Então, algumas unidades estão demorando mais que o costume, porque a gente está numa situação excepcional também, né? Sim. Só pegando o gancho nesse ponto de presídio, o que acontece na advocacia criminal, que a gente está demandando muito neste momento? Nós precisamos de ter acesso aos prontuários médicos dos presos, até Excelente mesmo para assunto. subsidiar os pedidos de domiciliares ou de liberdades, Uhum. com base na resolução 62 CNJ. Né? Os presos com comorbidades, os presos do grupo de risco, eles têm essa política já inserida. Então, a Sejus regulamenta por meio da portaria 195R o acesso a esses prontuários. Só que essa portaria ela tem um procedimento muito ruim porque demora esse acesso. Você não pede ao presídio, você pede lá na Sejus, no administrativo. Uhum. Tem um formulário no site da Sejus que é específico, o preso tem que preencher esse formulário e a portaria acaba dificultando esse acesso. E aí, Damaris, o que eu estou fazendo neste momento, é o pulo do gato para ter acesso rápido a esse prontuário? Eu peço para o juiz. Excelência, eu preciso do prontuário, o preso tem essa doença. Uhum. O juiz oficia a unidade junto em 24 horas. Eu não fico brigando lá com o diretor, não brigo na CEJU, nada. Advogado manifesta por meio de petição. E aí eu vou lá na execução, vou no processo de conhecimento, falo, excelência, meu cliente tem a comorbidade já pré-existente Uhum. tal. Na dúvida, pede o presídio prontuário. Além do prontuário, o presídio ainda manda um relatório dizendo quantas vezes ele é atendido, manda tudo. E quando você pede administrativamente lá na Sejus, eles mandam só as cópias e mesmo assim, muito ruim. Então, assim, eu utilizo dessa manobra. Eu peticiono no processo, peço o juiz para oficiar. Porque Uhum. se aí eles não apresentam, o juiz nem manda para ser justo mandar para o presídio. O juiz Uhum. oficia direto o diretor da unidade. E se for em caso de Entendi. execução, melhor ainda, porque o diretor tem acesso ao CEU e ele junta lá. É mais Entendeu? rápido. Então é muito mais rápido Está do que sendo pelo mais processo. eficaz. Sim, sim, porque se ele descumprir também a determinação judicial, ele incorre em crime. É crime, né? Entendeu? E Excelente. assim, eu não esbarrei em negativa do juiz, Uhum. dizendo, não, doutor, não vou pedir, você tem os seus Uhum. meios de providenciar. Não, não tive nenhuma negativa nesse sentido. Que bom. Entendeu? Fica a Então, dentro dica, desse né? assunto de presídio. Uhum. E aí, não relacionado diretamente à advocacia, mas acaba envolvendo a gente, porque os familiares não têm notícias dos presos, é a Uhum. questão de acesso também à visita. A visita está suspensa. Sim. Infelizmente, o secretário suspendeu as visitas por um prazo indeterminado e não regulamentou como que esse contato seria feito. Ele deixou a cargo discricionário de cada unidade. Então, Sim. todas as unidades estão ligando? Não necessariamente. É. Entendeu? Ah, é no dia da visita? Não, porque quem está acompanhando as ligações é um profissional de serviço social. E o assistente social trabalha de segunda a sexta, horário administrativo. Fora quando tu vai, né? Que a gente está esbarrando também nos profissionais do grupo de risco também não estão indo trabalhar. Entendeu? E como você disse, Jamilson, a questão dessas ligações, cada unidade está decidindo de uma forma. Por exemplo, eu tenho clientes que me relataram que ficaram 2 minutos no telefone, outros que ficaram um pouquinho mais de tempo. Tem unidades aqui do estado que não está permitindo esse contato telefônico direto entre preso e familiar. O familiar, perdão, ele manda um e-mail ou ele faz uma ligação telefônica, ele passa o recado para o chefe de segurança e o chefe de segurança passa o recado pro interno. Então, cada unidade está fazendo, né, de uma forma que entende ser melhor, que entende ser mais segura, mas não tem nada ainda padronizado. Tem unidade que está mandando áudio, olha que absurdo. Grava-se um Tem áudio do pelo WhatsApp, né, WhatsApp e que coloca o preso lá para ouvir. É um absurdo. Né? E mais do que nunca, os nossos clientes criminais precisam da advocacia para lutar pelos seus direitos. e Mas aí pode falar.
E aí, aos colegas que precisarem ir aos presídios, é interessante a gente deixar a recomendação, assim, que já está sendo dada em todo lugar, mas que é muito necessária, de justamente ir bem equipado, é máscara, é luva, é álcool. Eu também entrei com álcool em gel em algumas unidades, não tive problema nenhum. Máscara, luva, tudo isso para a gente proteger a gente e proteger também o colega que vai usar o parlatório depois, o que é importante. Sim, isso é muito importante a gente deixar claro. Evitar a circulação em caso de extrema necessidade, que seja feito com as medidas de segurança necessárias, né? Tanto o álcool em gel, como a luva, a própria OAB está distribuindo máscaras, né? Uma pergunta que chegou muito, doutor Jamilson, é com relação ao protocolo das petições, tanto em sede de Tribunal de Justiça quanto em sede de cartório, né, das varas, processos físicos. Tá, vamos então superar esse assunto de presídio. Eu vou falar dos protocolos. Hoje a gente tem uma realidade um pouquinho diferente do que se tinha anteontem, porque a portaria do TJ 68/2020 saiu segunda-feira, né? No ato normativo 64, ele suspendeu os prazos processuais de todos os processos. Ele diz assim, está suspenso os prazos processuais e administrativos. Então, consideramos que estão suspensos os físicos e os eletrônicos. E aí, no artigo 4º, ele relaciona o que seria analisado. O ato 64, ele fez o seguinte, ele criou um plantão extraordinário. Então, hoje o Tribunal de Justiça funciona-se por meio de plantões. O ordinário já era o previsto, né, uns horários fora de expediente, finais de semanas e feriados. E o plantão extraordinário seria o horário de funcionamento da Justiça, mas ela está funcionando em regime de plantão. Então, o artigo 4º, ele enumera ali os casos que seriam analisados. Eu visualizo aquilo ali como um rol exemplificativo. Né? Se o direito do meu cliente que eu vou pleitear está ali naquele rol, fato. Vou protocolar normalmente. Se não está, eu vou tentar demonstrar na minha petição o caráter de urgência, que vai justificar o recebimento. Eu tive colegas que no início da suspensão dos prazos me ligou, falou, já eu tentei protocolar uma apelação. Eu falei, olha só, sua apelação tem algum pedido liminar? Esse pedido liminar é substituído por habeas corpus, entendeu? Eu pontuei ele nesse sentido porque o TJ não aceitou as razões, ele foi protocolar razões de apelação. Falei, porque tecnicamente o prazo está suspenso. Não está correndo prazo para você. Mas a família não entende isso. Falei, você vai ter que explicar que o prazo está suspenso, que o TJ nem quis receber a sua petição e que mesmo você protocolando não teria previsão de julgamento. Né? E aí hoje a gente tem outra realidade, que o ato normativo 68, ele separou. Está suspenso os autos, os processos físicos, os processos eletrônicos, volta a ocorrer normalmente a partir do dia 4. Justiça Federal é um exemplo muito salutar, porque ali os processos criminais já são eletrônicos também, né? De 2016 para cá. E eu recebi inúmeras intimações da Justiça Federal, mas os prazos estavam suspensos. E agora, dia 4, volta a tramitar normalmente. E os processos físicos, é o que eu disse, tem que demonstrar ali a necessidade. E aí, como que é feito esse protocolo? Aqui na Serra foi muito interessante, porque o Farina soltou o ato normativo com o e-mail de todas as varas e um telefone de acesso. Apenas a terceira vara que não deu um telefone, mas a chefe do cartório garantiu que pelo menos um servidor estaria lá na vara para atender o telefone fixo todos os dias. Então, assim, eu estou mandando as minhas petições normalmente por e-mail. Hoje eu mandei 3 pedidos de carga de autos. Um foi agendado com dia e hora, e os outros 2 disse que já estaria disponível para ir buscar. Então, assim... Excelente. A nível de primeira instância, as petições estão sendo recebidas por e-mail de cada vara. Tem uma relação lá no próprio site do tribunal, com o e-mail de todas as varas, por ordem alfabética de comarcas.
Eu já baixei essa. Eu criei uma pastinha aqui, coloquei o nome de pandemia e está salvo lá os atos normativos que a gente precisa trabalhar, os contatos que a gente precisa, salvei todos os contatos de serviço social de presídio, todos esses contatos estão disponíveis também no site da Sejus. Uhum. E assim, eles estão respondendo os e-mails. É Sim. óbvio que alguns demoram mais do que outros, Uhum. né? Uhum. Outra coisa que é importante destacar, esses dois atos normativos, tanto 64 quanto 68, não alterou o quadro de feriados já publicado pelo TJ lá em janeiro. Então, esse mês nós tivemos muitos feriados. Sim, Foi 21 sexta-feira o de tempo abril, todo. que emendou segunda e terça, e aí Uhum. teve um outro feriado que foi segunda e terça, e Semana Santa quinta e sexta. Então, assim, teve gente reclamando, teve um advogado comigo, "Ô, doutor, eu preciso ter acesso ao processo cariacico." Eu falei, olha, doutor, hoje você não vai conseguir. Ah, por quê? Porque é feriado. Nós estamos além de estar em plantão extraordinário, hoje o plantão é ordinário. O fórum não estaria funcionando de qualquer forma. Então, Uhum. assim, a gente tem que seguir esses calendários que o ato normativo 68 ainda diz. Não alterando os plantões ordinários já fixados no calendário anterior. Então, esses são os protocolos de primeiro grau. Por e-mail, Uhum. eu parei de ligar para perguntar se recebeu, porque estou obtendo resposta. Inclusive, muita reclamação da 8ª Vara Criminal de Vila Velha. 10 minutos eu estou recebendo resposta dos meus e-mails com a execução do serviço Uhum. que eu pedi. Entendeu? Uhum. Entendi. E aí, E é, peticionamento no Tribunal de Justiça. uma questão interessante, doutor Jamilson, é que me perguntaram muito como que essas petições seriam enviadas, se a pessoa pode assinar via token, ou pode imprimir, assinar, digitalizar e mandar de volta. Eu tentei das duas formas, e das duas formas eu tive sucesso, assim, nenhuma das petições que eu tentei, ou de uma forma ou de outra, não foi aceita. Então, você pode imprimir, assinar, escanear e mandar, ou pelo próprio PDF, você consegue assinar com o seu token também. E aí eles estão aceitando as duas formas. Eu fiz uma outra forma que eu posso até mostrar aqui. Eu salvei uma imagem da minha assinatura e eu coloco no rodapé Ah, e da você petição. cola. Recorto e colo. Excelente. Não tive problema Também. nenhum. Mais de 20 petições enviadas desse jeito, nenhuma devolveu dizendo que estava apócrifo. Entendeu? Mais uma maneira, então. Ótimo. A Muito gente bom. teve um caso de um advogado que acionou prerrogativa que o despacho do juiz foi justamente esse, dizendo que a petição estava apócrifa, porque imprimir, assinar escaneado dá trabalho, né? Aí eu É tirei a a forma foto mais da minha trabalhosa. assinatura, recortei, formatei direitinho, e eu copio e colo nas minhas petições. O token eu utilizo só Ótimo. para ressaltar, doutora, essas formas que a gente falou de envio de petição por e-mail são os processos físicos, né? Os Sim. processos eletrônicos continuam sendo protocolados nos sistemas eletrônicos, no CEU, ou no PJE, ou no Projut, Uhum. né? Uhum. Porque Sim. teve até um advogado que me questionou, falou, doutor, mandei uma petição para a 8ª Vara Criminal de Vila Velha, não me falaram nada ainda. Eu falei, você mandou uma petição? Mandei por e-mail. Eu falei, não, você protocola no CEU e manda um e-mail pedindo andamento. Uhum. É isso. Então, essa seria um pouco. Pessoal, se estiver muito acelerado aí, avisa que eu vou falando mais devagar. E no Tribunal de Justiça, ressalto de novo: plantão extraordinário e plantão ordinário. O plantão ordinário tem a escala lá no site do tribunal Uhum. e você manda direto para a câmara de plantão. Quem está de plantão hoje à noite é a câmara tal. Ou Uhum. você liga lá no corpo da guarda, tem um telefone fixo, e eles te informam o e-mail que está de plantão. E o plantão extraordinário, os habeas corpus e tal, você manda, tem um e-mail específico do tribunal, que é o cprd@tj.jus.br, que é o e-mail da distribuição do tribunal. Você manda o e-mail para lá e a análise está até bem rápida. Eu distribuí alguns Sim. HCs que teve análise da liminar no mesmo dia. Está mais rápido do que físico. Você protocolar um físico lá, tinha uma novela, o cartório, a Câmara tinha que mandar buscar, uma dificuldade danada. Era 2, 3 dias para fazer concluso. Então, assim, Uhum. eu protocolei alguns habeas corpus
que é a questão da extensão da fiança que o STF prolatou, né? E aí a decisão foi diária, soltou o cliente normalmente. Só teve um que o desembargador mandou o juiz soltar, aí eu tive que correr atrás da Câmara, mandar o ofício para a vara poder fazer o alvará, entendeu? Eu Então, recebi decisão no Tribunal de Justiça, foi um dia, eu recebi o e-mail, já era meia-noite da decisão do desembargador relator. E aí é interessante também, quando você for encaminhar o e-mail, eu estou colocando nos meus que a decisão pode ser enviada para aquele mesmo e-mail, para assim, ficar bem claro que é o e-mail de comunicação, né? Não correr o risco de ir para outro, enfim. Então é interessante deixar isso consignado na nossa mensagem também. sim, isso aí é importante. Eu observei isso também, que eles estão mandando as decisões e assim, mesmo fora do horário do expediente, Uhum. entendeu? Então, eu acho que essa questão da pandemia, ela veio para surpreender todo mundo e ela está ensinando a gente novas formas de trabalho. A gente vai ter que se Sim, reinventar de qualquer jeito, em qualquer sim. área, na advocacia criminal, todo mundo vai ter que se reinventar. Então, eu recebi também, ontem, recebi a decisão, era 19 horas mais ou menos, 19h30, e o assessor pedindo para acusar o recebimento e exarar a ciência para começar a contar o prazo. Né? Uhum. Se a decisão for benéfica, tudo bem, se não for, a gente vai recorrer. Então, eu acho que não cabe discutir um pouco a formalidade. Né? O que a gente vai buscar agora é o direito dos nossos clientes. Então, essa questão do peticionamento é bem delicado mesmo, por causa disso. E é o que eu falo. O artigo 4º, eu entendo que é exemplificativo. Vamos brigar, demonstrar o direito dos nossos clientes e Sim. fazer com que recebam as petições. Logo no início da pandemia, eu fiz uns pedidos de alvará financeiro. Uhum. Aí o assessor falou: ah, doutor, não estamos fazendo alvará. Eu falei: olha o artigo 4º lá da resolução. O juiz está com entendimento equivocado. E aí ele olhou. Teve alguém que mandou uma pergunta aí, Damaris? Foi o Bernardo, ele está perguntando sobre a questão de inquérito policial. O delegado utilizando a restrição do acesso ao fórum como obstáculo para se ter acesso ao inquérito, mantendo a investigação o máximo possível na vara. Bernardo, se você puder nos dizer quem foi a autoridade, porque eu vou aproveitar e contar um caso de atendimento semana passada, Sim, justamente sobre isso, aqui na Serra. sim. Uhum, Né? eu até coloquei aqui nos meus pontos. Isso, tá aqui. Tudo que nós estamos falando, eu estou ticando aqui para tentar a gente esmiuçar o máximo desses pontos. Então, não podemos aceitar nenhuma restrição de direitos, porque como que você vai ter acesso, você vai poder peticionar e impetrar alguma medida para o seu cliente se você não tem acesso aos autos, certo? O que aconteceu? O advogado aqui na Serra foi no DPJ, precisava ter acesso ao inquérito, e o delegado simplesmente disse o seguinte: olha, ainda bem que ele foi de manhã. O inquérito, isso foi na terça-feira. O inquérito está com a escrivã tal, a escrivã do grupo de risco, e ela está com a chave e o inquérito está trancado dentro do armário dela, ela só volta aqui daqui 10 dias. E o cliente do advogado tinha saído de alvará, e esse inquérito que estava na delegacia tinha dado a restrição na Políncia. Né? E aí o advogado ligou para a gente, acionou a comissão de prerrogativas, nós fomos lá, cheguei lá, conversei com o delegado, cheguei por volta de 13 horas, falei com o advogado, falei: você já fez uma petição? Ele falou: ainda não. Ele faz uma petição para a gente protocolar aqui na delegacia. Aí pedimos para chamar o delegado veio, atendeu. Ele falou: ah, não, já falei com ele que tal dia ele tem acesso, quarta-feira, mas da outra semana. E aí eu falei: tudo bem, doutor. A gente está protocolando aqui a petição, pedido de vistas, com cópia da procuração.
E se o senhor não puder dar acesso, o senhor dá o despacho e coloca no papel aí que o senhor não pode dar acesso e põe os seus motivos. Só isso. E aí ele entrou e sumiu lá para dentro com a petição, a gente ficou lá em torno de algum tempo esperando. Aí eu liguei para o Ítalo, avisei o Ítalo, falei, Ítalo, tá difícil aqui, o delegado é irredutível, a gente precisa da intervenção superior, que a ordem vem de cima para baixo. Porque o delegado estava irredutível, não ia dar acesso ao inquérito. Aí o Ítalo ligou para o chefe de polícia, e a gente ficou lá esperando um pouco, quando eu achei que o delegado ia trazer o despacho dizendo que não ia dar acesso. Eu não pedi o delegado um despacho negando o acesso, eu pedi ele um despacho dizendo qual dia que ele iria dar o acesso, né? E aí chegou uma estagiária, milagrosamente, com o inquérito em mãos. Falou, achei. Entendeu? Mas posterior intervenção da comissão. Por isso que é importante aos militantes aí não recuem em suas prerrogativas, precisando de acionar a ordem, podem acionar, que a gente está aí vigilante, estamos acompanhando esses casos. Doutora Lilian estava desde sexta-feira em uma ocorrência também com a advogada, precisando de um acesso a um processo na quarta criminal, e o acesso foi assegurado hoje, né, depois também de intervenção da comissão. E é o que eu disse no início, dificuldade nós estamos tendo, já tinha quando funcionava tudo normal, né? Imaginemos agora, né? Então, assim, sim, é importante essa parceria. E o advogado tem que ter em mãos ali, de pronto, os principais canais dele. O contato com quem que ele está militando, negou esse acesso, os contatos da OAB, prerrogativa. Tem lá no site da subseção o telefone de plantão da nossa comissão, entendeu? Tem sempre um advogado de plantão com esse celular. É lógico que às vezes não tem como atender, porque todo serviço voluntário, mas mais breve será retornado. E a gente está encontrando essas dificuldades nessa questão de acesso, mas tem conseguido sanar. Pois e a Serra tem o próprio plantão de prerrogativas, né? Então, se você tiver na Serra alguma situação acontecendo na Serra, tem um telefone direto do plantão de prerrogativas da comissão da nossa subseção. Então, é mais um canal para você pedir ajuda. Eu já utilizei várias vezes, Jamilson sabe, já falei com ele várias vezes, e na Serra sempre dou preferência para ligar para o nosso plantão, que vai ter alguém ali até territorialmente falando, às vezes mais próximo, para poder te atender, para poder te auxiliar. Acho que superada essa questão, doutor Jamilson, uma pergunta que eu recebi pela caixinha que a gente abriu é com relação à apresentação do preso que recebeu o alvará, e aí muitos deles estão tendo aquela informação de que precisa se apresentar em tantas horas, em tantos dias no cartório, só que os fóruns estão fechados. Como que está ficando essa questão? Então, está suspenso todo tipo de apresentação. Onde está isso, doutor? Artigo 4º, inciso 2 da Recomendação 62 CNJ. Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 dias. Então, assim, os prazos processuais estavam suspensos até 30/4, mas a própria resolução suspendeu as apresentações por 90 dias. Então, até junho isso está suspenso. Porque a recomendação é de 15 ou 16 de março, né? Então, essa apresentação já está suspensa. Aproveitando, falando de apresentação, Damaris, uma notícia não muito boa, mas eu acabei de ter essa informação que eu já buscava desde cedo, mas eu só consegui confirmar agora por volta de 17h30, adiada a saída temporária do Dia das Mães, para várias execuções penais de Vila Velha. Vai ser readequada a data, a publicação das novas datas saem amanhã. Então, sana-se também essa dúvida. Semana que vem não tem saída temporária nos presídios semiabertos de Vila Velha. Beleza? E com relação aos presos trabalhadores, aqueles que estão semiabertos, saem para trabalhar fora do presídio, né, nas empresas e depois retornam?
Então, esse é o fundamento dos meus habeas corpus. O que o secretário fez com aval do Tribunal de Justiça? Violou a súmula vinculante 56. Ele trouxe os presos semiabertos tudo Tudo fechado. fechado. Na Pior ainda prática, foi o que porque sem aconteceu. visita, né? E pior ainda, sem visita. Entendeu? A súmula diz o seguinte, que no caso de falta de vaga, antecipa-se o aberto ou põe domiciliar. Então, assim, esses são os fundamentos dos meus habeas corpus. Um HC já foi negado aqui pelo Tribunal de Justiça, e eu subi com ele para o STJ, estou aguardando decisão desde ontem. E aí eu até descobri um habeas corpus, que a Defensoria Pública de Minas Gerais impetrou, que foi dada a liminar, e aí eu até coloquei essa decisão também no meu habeas corpus, por causa justamente dessa condição. O secretário tirou trabalho externo, saída temporária, visita, trancou os caras. Vamos trancar todo mundo, jogar a chave fora. Quando passar a pandemia, a gente resolve o que faz. Não, não pode ser assim. Não pode. Né? Os presos que estão nessa condição, eles estavam mais próximos do aberto do que do fechado. Então, antecipa-se o regime mais benéfico. Sim. Né? Então, tem muita gente sofrendo com isso. O secretário fez o papel dele, fez a lista, levantou todos os presos que poderiam se beneficiar com isso, passou para o tribunal, mas infelizmente a gente não teve um posicionamento favorável, massificado. Está sendo analisado cada caso, mas não tem um critério, né? Porque a juíza de Vila Velha concede, alguns outros não, a VEP de Viana nenhum, Colatina e Linhares nenhum, entendeu? Então, assim, a gente está enfrentando isso. Realmente está com essa dificuldade e é o fundamento, é o que eu falei, é o fundamento do meu habeas corpus, entendeu? Chegou uma pergunta para a gente no seguinte sentido: como que está ficando nessa fase? Duas coisas. Primeiro, o contato com o cliente, o atendimento do cliente, e segundo, a captação de clientela na área criminal. Assunto polêmico. Assunto polêmico. Eu acho assim, o atendimento, assim, pelo menos eu estou conseguindo fazer muito tranquilamente por telefone, sim, por WhatsApp, por videochamada. Eu não tive necessidade ainda nesse momento, a não ser atendimento em presídio, de ter atendimento presencial. Eu acho que, pelo menos assim, os meus clientes, as pessoas estão entendendo o momento que a gente passa, né? Então, assim, eu não tive ainda nenhuma resistência quanto a isso. Eu inativei o escritório, eu desliguei luz, pedi a suspensão do serviço de telefonia e internet, inativei. Não estou indo lá. Sim, nós os clientes também. me ligam, doutor, como é que eu faço? Eu falo, manda foto dos documentos, faço uma videochamada para o primeiro atendimento. Aí eu gosto muito de escrever, aí eu escrevo os tópicos, mando para o cliente, falo, a situação é essa aqui. Me manda as fotos dos documentos, se ficar ruim eu te falo e peço para você mandar de novo, se vira aí. Entendeu? E para pagar, deposita, transferência, dá isso aí, hoje tem PicPay, boleto PicPay, bancário. Isso sempre aí. Tem alguma forma. Então, assim, é o que eu disse, a gente está conseguindo se reinventar. Agora, a questão é a captação, indevida. Infelizmente, a gente tem muitos relatos de estar acontecendo, né? É uma coisa que me entristece como profissional. Muito. Teve um dia que eu fui criticado em um grupo porque, você está vendo uma forma de ganhar dinheiro. Eu falei, não, é uma forma de nos valorizarmos. A gente nunca foi tão acionado e nunca precisou tanto da nossa mão de obra como agora. E é por esse motivo que eu vou baratear? Não. A gente precisa se valorizar, entender o nosso papel de manutenção no Estado Democrático de Direito, porque é o que eu disse, quanto o preso lá do semiaberto, que saía, que tinha contato com a família, que está trancado, o único contato dele hoje sou eu. Se ele não tem advogado, a Defensoria Pública não está atendendo, jurídico do presídio atende, a gente sabe como, é bem escasso o atendimento, não tem condição de dar atendimento para todo mundo. Então, assim, a gente tem que deixar de ser mero coadjuvante e passar a voltar a ser. A gente pode protagonizar os nossos papéis no meio que a gente milita.
Estava Sim. muito tranquilo, muito fácil, muito pacífico. O advogado fazia uma petição de 2 folhas, um pedido de liberdade de 3 folhas, e tocava, o cara era condenado, e por aí ia. Então, assim, esse é o diferencial que a gente tem que apresentar agora. Eu falei, não, eu estudei, eu preparei para este momento de dificuldade, para a gente Sim. lutar e fazer valer as nossas ideias. Teve um E dia lá aí, na pós que a aluna até questionou, eu não recorro, o cliente não quer, eu não recorro. Eu falei, não é o STF que cria tese, é a gente, porque é as nossas teses que chegam até é a lá. gente que provoca. É a gente que provoca. Se Sim. o judiciário é inerte. Se a gente não pedir, se a gente não provocar, não colocar as nossas teses, nossas petições, e se a gente não estudar para isso, não estiver preparado para isso, a gente vai continuar sendo mero serventuário ali que está cumprindo um protocolo. E tem uma questão também, né, Jamilson? O trabalho bem feito pelo advogado, isso gera indicações posteriores. E essa indicação de um cliente para outro, ela é muito positiva, porque é um cliente satisfeito que viu o seu trabalho bem feito e que te indica para outro. Né? E é uma forma legal de você De ter propaganda. clientela, é uma excelente forma de propaganda, porque um cliente Isso. satisfeito ele vai falar muito bem de você para muita gente. Né? Então, mais do que nunca, assim, a gente precisa primar pelo nosso trabalho, pela nossa qualificação, por cobrar um preço justo, por cobrar os preços os valores, né, que são determinados, prestar muita atenção nessa questão de aviltamento e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Né? Eu acho que Sim, sim. esse é um ponto muito importante. Tem uma questão também, Jamilson, das sessões do Tribunal de Justiça, das sessões das câmaras, né? Que o advogado vai poder gravar a sustentação e encaminhar e vai ser de forma virtual, como já acontece em outros tribunais. Né? Como que você vê isso assim? Como que vai ser esse impacto para a advocacia? Eu tenho um posicionamento um pouco contrário. Eu acho que a gravação não seria uma boa, porque ninguém garante quem vai assistir aquilo ali. Então, assim, eu sou favorável à sessão virtual. Te Uhum. disponibilize um aplicativo, o tribunal tem recurso para isso, crie um Sim. aplicativo de sessão virtual do tribunal, e ali O você advogado se inscreve, né? faz a sua sustentação oral ao vivo. No meio da pandemia, eu fui intimado pelo TRF de 2 julgamentos. Como eu já sabia que o Uhum. julgamento seria favorável a mim, eu quedei inerte, eu não manifestei. Uhum. Porque o Uhum. despacho foi o seguinte: se você concordar, será julgado online. Se você não concordar, se tiver interesse em fazer sustentação, a gente vai marcar uma data posterior. Eu quedei inerte, deixei julgar, porque eu já sabia que seria favorável a mim. Já tinha Uhum. sentença de procedência no início, entendeu? E foi a outra parte que recorreu, deixei correr. Não visualizei. Eu acho que a gente tem que ter muito esse feeling da extrema necessidade de você Uhum. sustentar a sua tese, ou você sentir que já é favorável a você e é melhor deixar o processo seguir o curso, porque já vai ser favorável mesmo. Entendeu? Então, eu só aprendi isso com o tempo, não tem outro segredo. Né? Foi militando Uhum. que eu fui aprendendo isso. Desembargador tal julga desse jeito, desembargador tal julga de outro jeito, tem necessidade de eu sustentar, porque ele vai pedir vista, e aí eu tenho chance de mudar o voto. Então é diferente. Então eu Uhum. sou favorável, assim, de criar um mecanismo que se faça o julgamento ao vivo online. A gente tem internet, isso é possível hoje. Né? A gente tem N Sim. aplicativos que proporcionam isso, e o tribunal tem uma forma de criar uma própria plataforma para fazer isso. Né? O Agora, advogado se gravar o vídeo, inscreve, né? isso, gravar a sustentação eu acho muito mecânico, e a gente não Uhum. tem a garantia de que vão assistir. Entendeu? Muito se Sim. luta, muito se discute, fala, pô, o juiz tal não leu minha petição, porque ele não falou nada do que estava lá, realmente não leu. Entendeu? Ele só vai lá nos pedidos, ele está pedindo isso, isso e isso. Uhum. Indefiro, indefiro, indefiro. Entendeu? E tem algumas coisas que a gente, como advogado, não pode abrir mão, não pode flexibilizar. Né? Qualquer Sim, sim, situação sim. que atente É. ali contra Uhum. o nosso cliente, que atente contra a advocacia em si, são coisas que a gente não pode abrir mão. Né? A gente vai ter que achar uma forma de contornar
as situações, mas sem abrir mão do que é essencial e do que é imprescindível. Mas, mais do que nunca, hashtag nenhuma prerrogativa a menos, Com né? certeza. Eu fui É, fazer uma audiência de instrução no início do ano, tentativa de homicídio. O depoimento da vítima era gravado. 3 CDs, 3 horas de depoimento. E o meu cliente, eu não era da instrução na época ainda, eu entrei depois, mas o meu cliente não tinha acompanhado o depoimento da vítima, porque a vítima até tinha sido ouvida por carta precatória. Ainda bem que o juiz deprecado gravou em mídia. Ele digitou o depoimento, mas gravou também em mídia. E aí eu virei para o juiz lá no dia da audiência de instrução, falei, doutor, meu cliente não acompanhou o depoimento, você pode ver a ata aí, que não tinha ninguém. Eu gostaria de requerer que antes dele prestar o interrogatório, ele assistir o vídeo do depoimento da vítima. Por que eu fiz isso? Porque eu já tinha assistido, já tinha orientado meu cliente. O juiz assistir junto com a gente e o promotor assistir junto com a gente, entendeu? Porque depois, lá nas alegações finais e na sentença, eles não iam assistir. difícil, né? Entendeu? Então, assim, ficaram lá na sala com ar-condicionado trincando, gelando, acompanhando e assistiram junto com a gente. Entendeu? Então, isso foi de suma importância. Está preso ainda, não sai ainda não. Mas eu já plantei a sementinha que eu precisava para trazer nas alegações finais. Porque vai surgir a dúvida. Eu vou colocar lá, o juiz vai falar, realmente. Deixa eu assistir o vídeo de novo para ver se esse cara falou o que o advogado está falando aqui. Entendeu? Porque Entendi. se ele não tivesse assistido nada, ele não ia ver de novo. Então é muito complexo, né? A gente tem um mecanismo de decisões aí que é muito difícil de quebrar porque é mecanizado o negócio. Então, assim, você tem que superar isso e cada processo tem que ser analisado como a vida das pessoas. Aqui não é um emaranhado de folhas que está ali, né? Assim, eu acho que no direito como um todo, assim, na advocacia como um todo também, principalmente, mas eu vejo isso muito na área criminal, porque é a área que, enfim, eu atuo. A gente precisa, a gente não pode perder a sensibilidade de olhar para um processo e ver um ser humano. Né? Assim, sem querer desprezar uma possível vítima que tem ali dentro de forma nenhuma, todo respeito com relação a isso. Mas a gente não pode perder a sensibilidade, perder a empatia de olhar para aquilo e entender que o nosso trabalho ele é determinante para a vida de alguém. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar todos os dias e não abrir mão disso. Tem um outro ponto que até o Jonathan comentou aqui, Jamilson, a respeito das tornozeleiras, deferimento de tornozeleiras para os presos nesse período de pandemia. Genericamente, é o que eu disse lá na questão da execução. Infelizmente, o tribunal não adotou como uma política, né, de concessão. Isso tinha que ter partido de cima para baixo e deixou a cargo de cada juízo analisar. Então a gente ficou com N decisões conflitantes. Não teve um parâmetro de concessão ou não, né? Isso foi ruim. Eu vejo como um ponto negativo. Existem alguns habeas corpus coletivos, tanto das associações, como da Defensoria Pública, como da própria OAB, da Comissão de Direitos Humanos, para que se aplicasse a Resolução 62 para todos os presos, independente de... Só que isso não foi adotado, não vejo melhora nesse sentido, não vejo política. O que vem acontecendo é, analisando, cada caso é um caso, concede alguns, outros não existe uma padronização, entendeu? Viana, eu não tive nenhum deferimento, em que pese Viana ter protocolado poucos, porque Viana a gente tem só uma unidade semiaberta, né? Que é a penitenciária agrícola. Vila Velha a gente já tem mais, a gente tem o PSVV, a gente tem Casco VV, PSC, e ainda tem o feminino que tem semiaberto. 4 vezes mais preso, teoricamente. 4 vezes mais preso, isso aí. Então, assim, eu tive alguns deferimentos pela VEP de Vila Velha. Todos eram bem parecidos, os casos, né? Então, assim, já vinha nessa situação.
E os critérios eram os mesmos, já de gozar de saída temporária, trabalho externo e menos de progressão, de previsão de progressão, entendeu? Entendi, Basicamente seriam esses critérios. entendi. Linhares, eu fiz 2 pedidos, foi negado. Uhum, Colatina eu não fiz, porque eu não tenho cliente colatina, uhum, entendeu? E justamente entendi. esses casos de Linhares que eu subi para o STJ, porque para mim foi o cúmulo do absurdo. Linhares, a juíza soltou por meio de um PD. Ah, Damas, vou aproveitar e explicar o que é o PD, tá? Procedimento diverso. E aí eu acabei subindo com essas 2 negativas de Linhares, porque inclusive, a previsão do. Tem 2 anos que ele está no semiaberto, a previsão do aberto é para junho, né? Uhum. Então, assim, está batendo na porta e eu não sei dizer para a família nem se o aberto vai ser apreciado a tempo. Então, por isso que eu subi, entendeu? Daqueles temas que a gente vinha debatendo pelo WhatsApp, esse aqui a gente já falou. Os meus Deixa aqui eu... também, meus pontos estão completos. Só teve uma pergunta que até a doutora Jaqueline me mandou Acesso aqui, aos autos que tinha físicos, a não, que gente já tinha falou, né? passado despercebido, falamos, tinha passado despercebido que teve um colega que perguntou como faz para ele fazer um pedido de liberdade, a quem ele vai endereçar um pedido de liberdade de um processo que já passou pela custódia, mas ele ainda não foi recebido em nenhuma vara. Complexo, hein? Complexo. Assim, eu aguardaria a distribuição, se a distribuição não demorasse excessivamente. Né? Nesse momento, eu nunca me deparei Então, com uma situação dessa. eu vou te contar uma coisa que eu descobri militando um pouquinho antes da pandemia se instaurar. Uhum, A custódia remetia todos os flagrantes no dia seguinte para uhum, cada comarca. aonde, Passava o rapaz da sim, mensageria lá do tribunal, pegava uhum. tudo e saía distribuindo para todas as Normalmente cidades. era bem rápido. E aí no dia seguinte o processo já estava na comarca de origem. Uhum. Mudou. Cada fórum agora busca os Hum. seus processos. Por E aí isso eu que deve tive estar demorando. conhecimento, que Serra só busca 2 vezes. Então, no período da pandemia, eu não sei o que fazer. O que aconteceu? Esse cliente meu foi até preso um pouquinho antes da pandemia. E aí a chefe da distribuição falou: doutor, a gente vai se terça e quinta. Então, se o flagrante foi na terça, ele só vai chegar aqui na quinta de tarde, final do expediente. Como o meu caso era de violência doméstica, o que eu fiz? A custódia já tinha feito a remessa, então eles não podiam mexer mais. Uhum, Aí eu fui lá na sexta vara da Serra, que é temática, é violência doméstica. uhum, Eu falei: olha só, a situação é essa. Os autos estão no meio do caminho e o cara uhum, quer pagar a fiança, vamos resolver? Aí a moça falou: mas vai vir para cá? Eu falei: vai, porque é violência doméstica. Aí eu dei o documento dele, eles expediram a guia da fiança, a gente recolheu o peticionejo e expediu o alvará, entendeu? Mas a gente já sabia para qual entendi. vara seria distribuído. Nesse caso Então, é é mais. diferente. Agora, Tá se demorar determinado. excessivamente, eu interpretaria HC, habeas Entraria com corpus, HC. Eu no também. Tribunal de Justiça, da decisão da audiência de custódia. Entendeu? Sim, Teve esperaria até aí uma um prazo. advogada que me ligou no sábado, que a decisão dela tinha sido sábado. E eu falei: eu entro amanhã com habeas corpus, né? Vamos entrar, o não você já tem, e vai ser apreciado Sim, muito mais rápido do que você distribuir no plantão extraordinário. sim. Entendeu? Uhum, entendi. Deixa eu Boa. só responder uma pergunta do Andrei aqui. Uhum. Quanto aos processos que estão no MP, que infelizmente não estou tendo acesso, e eles nem pelo telefone e nem e-mail, que, aliás, ninguém responde. O que posso fazer? Andrei, é, o MP já é blindado naturalmente, né? Você chega lá, ninguém entra, você tem uma porta Execução, ali, então. execução pior ainda. Mas eu até gostaria de externar meus parabéns ao doutor César
ramal de que todos os processos que eu mandei para ele me respondeu em tempo hábil, entendeu? Não é dias, não, é questão de horas, me respondeu em tempo hábil. Mas a gente tem os processos físicos que foram feitos remessa antes da pandemia, que precisa ser solucionado, e a questão dos processos, dos pedidos que estão sendo feitos pela pandemia, os cartórios estão enviando por e-mail para o MP. E aí tem os e-mails institucionais e a gente busca lá no site do MP cada dia o e-mail do promotor que está responsável por aquele processo e mando e cobro, entendeu? Infelizmente, o MP está blindado e a gente está tendo realmente essa dificuldade em acesso. Mas não é nada que não se resolva, entendeu? Se for o caso, eu aconselharia, assim, em último caso, por exemplo, passou um prazo razoável, né, uma situação urgente, sendo processo eletrônico, como o Andrei que falou por ser o seu, eu faria uma petição ao juiz, juntando as tentativas de contato com o Ministério Público e pedindo para que ele que desse andamento. O retorno dos autos que dê andamento. E nessa petição ainda pediria para oficiar a Corregedoria do Ministério Público, porque o cara está lá, está inerte. Dependendo do prazo, né, já entendeu? Uma coisa que extrapola. Sim, eu tive processo que foi dada a leitura voluntária para o Ministério Público, porque tem um prazo de leitura voluntária, começa a contar o prazo dele manifestar. Depois. Ele não manifestou, o próprio cartório puxou de volta para a juíza decidir. Tive casos que aconteceu isso, entendeu? Sim. Jonathan, até porque a gente também tem um prazo, né? Sim. O Jonathan perguntou o prazo de esperar aí, seria o prazo do eu acho que vai esperar para entrar com HC ou não. Tipo, esse prazo de trânsito. Eu acho que o razoável é 3 dias. Mais também, isso, 3, 4 dias. Isso, se não tiver um feriado aí no meio, talvez. Sim, um sábado, domingo, muito. Se for segunda, até quarta ou quinta-feira tem que estar chegando. Né? Uns 3 a 4 dias, eu acho que é um prazo razoável. Passou disso, ainda mais, se tratando de uma situação que a pessoa merece liberdade, né? Não dá para ficar esperando muito tempo. Já é urgente. Eu tô precisando ter acesso a um inquérito numa delegacia especializada. Eu não estou estressado, por quê? Porque o cara está preso, então o delegado tem prazo para concluir o inquérito. Se ele não concluir no prazo, eu vou peticionar, excelência, relaxa. O delegado não cumpriu o artigo 10 do CPP. Né? E aí o juiz vai fazer o quê? Vai oficiar para ele entregar, ou para ele cumprir, ou vai soltar. Né? Sim. Pessoal, eu acho que deu para a gente esmiuçar bastante esses assuntos. Tem muita coisa para falar, né? Nossa, Deus. Dava para ser 3 lives aqui, pelo menos. Dá, mas está acabando. E o que eu gostaria de ressaltar, que o doutor Damaris já falou no início, em questão de violações na Serra, nós temos os nossos canais aí. Tenho isso sempre em mãos. O advogado é o primeiro defensor de suas prerrogativas, mas tem esses contatos em mãos e, tendo dificuldades na militância, não se acanhe, pode acionar que estaremos aí pronto para lhe prestar auxílio e tentar dificultar a vida dessa autoridade coautora aí que está causando alguma dificuldade para a sua militância. E eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Meu Deus, hoje eu estou caminhando para 8 anos de advocacia, eu sei muito mais coisas do que eu sabia quando eu comecei. Entendeu? E cada dia a gente aprende mais. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, entendeu? E tem dia que eu acho que eu não vou ver de tudo, e tem dia que surge um troço esdrúxulo, pô, isso nunca me aconteceu, como é que eu vou resolver isso? Né? Respirar fundo e partir para resolver. Não questão da área criminal, mas uma questão que anseia a advocacia, questão dos alvarás, né? Ainda bem que está conseguindo se resolver também, sacar. A dificuldade é só os despachos de expedição de alvará agora, mas eu acho que o pessoal está entendendo que é uma situação excepcional e tem que trabalhar. Eles estão trabalhando em home office e o judiciário não está parado. Está em regime de plantão. Né? Isso aí. Registrar para o doutor Andrei aqui que eu vou anotar a pergunta dele, porque é um tema também que é importante e acaba passando batido.
A gente precisa tratar isso institucionalmente. E MT lembrar é mais também difícil. que, assim, eu digo em âmbito de subseção na Serra, a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de advogados, assim, que eu percebo que tem uma ajuda mútua muito legal. Então, às vezes você que está com alguma dúvida, não se acanhe. Pega o telefone, manda uma mensagem, liga. Jamilson, eu sei que sempre ajuda os colegas, que sempre responde, né, as dúvidas que surgem. Eu, na medida do possível, assim, o que eu souber também, eu auxilio. Doutor Ítalo, nosso presidente também, já vi várias vezes auxiliando. Então, assim, tem alguma dúvida, poxa, sozinho não consigo resolver, é normal. Principalmente no início, a gente tem dúvidas diárias. E fique à vontade, manda nos grupos da CAIC, no grupo da subseção, ou faz contato com alguém que com certeza a gente vai te auxiliar. Jamilson, agradeço muito a sua presença, acho que foi muito esclarecedor, né? A gente precisa sempre estar conversando sobre, principalmente sobre prerrogativas, que é um tema que ele nunca pode estar em baixa, pelo contrário, a gente tem que conversar sempre, o advogado ele precisa conhecer muito as suas prerrogativas para que não sejam vilipendiadas. Eu agradeço demais a presença, né, virtual aí de todos vocês. Essa live ela vai ficar salva 24 horas no perfil da CAIC, também no perfil da subseção. Então, se Eu sei alguém não fazer isso pôde não, vou assistir, ver aqui na hora que terminar, tá? eu também, porque é a primeira live que eu faço, mas eu acho que deve ter alguma opção aí que aparece para a gente poder salvar, né? E vai ficar salva aí para o pessoal assistir. E muito obrigada, boa noite, Boa excelente noite. resto de semana aí. E essa semana temos feriado, então bom feriado para todo mundo. Tchau, tchau. Sexta-feira é feriado. Um Até mais. abraço. Um abraço.